o dia em que Adão e Eva pecou no Jardim do Éden, o pecado está cada dia mais arruinando a vida de muitas pessoas. Se você é cristão e não está passando por nenhum tipo de provação e não sofre tentações, então algo de errado está acontecendo em sua vida, porque todo cristão passa por tribulação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja sofrendo com a pornografia, com o alcoolismo, com a prostituição, os jogos de azar, a mentira, a fofoca e tantas outras coisas pertinentes a isso. Isso daí é um tipo de pecado doméstico. Sabe aquele pecado que você tenta largar, mas você não consegue? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você sofre com esse tipo de problema, então fique nesse vídeo que nós vamos falar um pouco mais segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina sobre essas coisas? O pecado doméstico é aquele tipo de pecado que você tenta largar todos os dias. Você luta contra esse pecado, mas infelizmente todos os dias você cai nesse pecado. Então você está praticamente adotando esse tipo de pecado. Por isso que nós estamos chamando de pecado doméstico. Você já está praticamente adotando esse pecado em seu coração. Você vai, ora a Deus e diz o seguinte: Senhor, eu não vou mais cometer esse tipo de pecado. Aí passa 1, 2 dias, você volta a cair no mesmo pecado. E esse tipo de coisa acontece com todo cristão. Se um cristão está lutando contra esse pecado doméstico que se chama a pornografia, a luxúria, a lascívia, a idolatria, a mentira, a fofoca, a impureza, nós devemos tomar muito cuidado, porque esse tipo de pecado doméstico pode acabar com a nossa vida espiritual. Simplesmente o diabo está pronto para agir. Vamos ver o que a Bíblia nos diz referente ao diabo e às tentações? No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz exatamente o que o diabo pode fazer com aqueles que não vigiam. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Deus é tão maravilhoso que quando vem a tentação sobre as nossas vidas, Ele sempre vai dar um escape para nós. É por isso que é necessário que você entenda que ler a Bíblia Sagrada é muito importante. É necessário que você memorize os versículos bíblicos importantes que você acha que vai trazer para você algum tipo de edificação. Então, leia um versículo bíblico que você gosta bastante para que no dia da tribulação, da tentação, você possa vencer o diabo. Isso é muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus nos diz que Ele dá o escape. Então nós precisamos fugir desse tipo de pecado doméstico. Então, vamos ler? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sempre quando esse pecado e essa tentação começar a brotar em seu coração, lembre dos versículos bíblicos, lembre das passagens bíblicas para que você possa vencer Satanás. E lembre-se, oração é muito importante. Sem oração, nós não podemos ter uma vida completa e íntegra diante de Deus. É necessário que você lute contra o pecado e saiba que não é só você que está sofrendo com isso. Muitos cristãos sofrem com esse tipo de pecado doméstico. Muitos cristãos dizem assim: Senhor, eu não vou mais cometer aquele pecado. Perdoa-me. Porém, essa mesma pessoa que orou e pediu a Deus perdão e disse que não ia mais fazer aquele tipo de pecado, no outro dia acaba caindo no mesmo pecado. E eu quero dizer algo muito importante a vocês. Existe uma grande diferença entre as pessoas que gostam de pecar e as pessoas que lutam contra o pecado. Como que nós sabemos que uma pessoa nasceu de novo?
são aquelas pessoas que, mesmo caindo no pecado, lutam contra o pecado. Existe uma grande diferença entre gostar do pecado e lutar contra o pecado. Talvez você diga assim: eu não peco, a minha vida está totalmente em santidade. Eu tenho um aviso para lhe dar. Você está mentindo, porque a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos. Em 1 João capítulo 1, do versículo 8 em diante, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós pecamos e isso é uma realidade. E existe um salário para aquelas pessoas que vivem pecando e não querem deixar de lado os seus pecados, pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Vamos ver o que a Bíblia nos diz referente o que é o salário do pecado? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tome muito cuidado com esse tipo de pecado, o pecado doméstico. Não adote esse tipo de pecado. Lute contra esse pecado. E certamente Jesus vai te ajudar, mas lute, persevere. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.